A imigração suíça para o Brasil já assinala a intenção de Portugal em iniciar um processo de substituição da mão de obra escrava. Nova Friburgo recebeu os primeiros colonos suíços entre o final de 1819 e princípio do ano seguinte. No entanto, o local em que os colonos foram instalados, que se denominou de núcleo colonial, não possuía, em sua maior parte, terras férteis e condições materiais para a atividade agrícola. Por isso, foram pouco a pouco abandonando o núcleo colonial. Era natural que os colonos com tantas terras devolutas e férteis pela região buscassem se estabelecer em melhores condições. A população de 1.662 suíços em 1820 ficará reduzida a 632 10 anos depois. Os colonos se deslocaram no prolongamento das terras coloniais, como Macaé de Cima e para o município de Cantagalo. Com o tempo, a presença de suíços em Cantagalo será equivalente ou ultrapassará de Nova Friburgo. No plantio do café, encontraram a fortuna, como foi o caso dos Luterbar. Assim escreveu o juiz de direito João Luiz Vieira Cansanção de Sinimbu sobre a vida dos colonos suíços na vila de Nova Friburgo em 1851. Além do milho, que forma o mais importante artigo da produção colonial, há também batata e o toucinho, que os colonos põem sobre os seus próprios animais e transportam para Santana ou Porto das Caixas, ambos na margem do Macacu. Os que se estabeleceram nas vertentes do rio Macaé cultivam café, vivem na posse de boa fortuna. Tais são as famílias Jacu, Poubel, Boechat, Manã, Bersó, Miserês, Vermelinge, Tardã e Marchon. Outros há também que plantam milho, batata e fabricam toucinho ou que pelo comércio acham-se em circunstâncias favoráveis, assim como Curti, Monerá, Sanglar, Frossard, Clerc, Grangean, Balmar e outros mais. É verdade que a fortuna destes não pode ser comparável com a de seus compatriotas estabelecidos no termo de Cantagalo, entre os quais alguns há, como a viúva Ludolf, os irmãos Egdorn, os Lengruber, Luterbar, Monerá Irmãos e o Belhard. Entrevistamos Júlio Luterbar Galhardo, que está pesquisando a história de sua família e mais particularmente a de seu bisavô, Júlio César Luterbar, neto do colono suíço Joseph Jean Constantin. Júlio César Araújo Luterbar Galhardo de Castro, né? Eu te agradeço por ter vindo de Minas Gerais, de Além Paraíba, para fazer a gravação desse programa com a gente aqui por Dentro da História. Muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre as minhas origens, sobre a origem da família Luterbar, que é a minha grande paixão estudar. Não só a família Luterbar, como outros também, porque eu descendo de várias famílias, como Monerá, Vermelinge, a gente vai falar sobre isso. Agora, Júlio, você escreveu na apresentação do seu livro: há muito tempo venho com o propósito de perpetuar em livro a memória de meu bisavô, Júlio César Luterbar, não deixando dessa forma que a sua memória seja esquecida pelo tempo. No caso, como uma homenagem aos 140 anos do nascimento do seu bisavô. Você era muito jovem ainda, né, quando você escreveu esse livro, e mesmo assim você já tinha essa consciência de preservar essa memória familiar. O que foi que despertou em você a importância de preservar a memória de seu bisavô? Foi porque ele teve uma trajetória importante na vida dele ou simplesmente uma questão de afetividade? Então, na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro, que eu tinha 16 anos, foi o livro Saga da Família Luterbar. O livro da biografia do meu bisavô eu ainda estou escrevendo. Mas é aquele que você... Isso, eu mandei fazer um para você, para te presentear, mas ainda não está publicado. Ah, tá bom. Eu ainda estou nas pesquisas. Entendi. E eu sempre gostei, desde novo, de fotos antigas, de ouvir os relatos dos familiares, mas era mais do meu ramo familiar, do meu bisavô, Júlio, para cá. E a minha tia, Vera, irmã da minha mãe, Vera Luterbar, ela me deu um livro da família Monerá, do Dr. Raimundo Bandeira Vogan, e ali aumentou em muito a minha curiosidade em saber, em pesquisar um pouco mais. Eu vinha para a memória de Friburgo
E é isso. E eu ganhei também, aumentou muito o meu interesse quando eu ganhei uma árvore genealógica da Luzia Lengruber, e porque, na verdade, é um quebra-cabeça, né? Ali eu fui aprendendo que o meu bisavô, porque eu tinha uma noção dos descendentes do meu bisavô. Mas ali eu fui vendo quem eram os imigrantes suíços, o navio que eles vieram, tinha tudo nessa árvore, a data de nascimento. Aí, a partir dali, eu não parei mais. Você era muito jovem. Você está com quantos anos agora? Eu estou com 33. 33, né? Você tinha 16 anos, 16. né? E você vem desde então pesquisando e colhendo relatos dessa memória familiar, né? Dos Luterbar, que, na verdade, envolve outras famílias de descendentes de colonos suíços, né? Agora, vamos falar... Eu acho interessante no seu livro... quer dizer, não está publicado, mas a gente já tem uma noção, porque a gente surpreende quando a gente vê que a segunda geração de descendentes, né, no caso de descendentes de colonos suíços, já são pessoas absolutamente prósperas, né? Isso realmente me surpreendeu. E também me surpreendeu essa iniciativa, essa transição, né, que muitos, no caso, falando especificamente da sua família, fez já para aquela coisa da criação do gado, mesmo quando a gente ainda estava nessa fase ainda do café. Mas vamos por partes. Júlio César Luterbar nasceu em 24 de dezembro de 1873 na fazenda Três Barras, né, em Cantagalo. A gente está falando do seu bisavô. Ele já é a terceira geração, ou seja, neto dos primeiros colonos suíços. Isso, neto dos primeiros colonos. Ele é da segunda geração nascido no Brasil. O patriarca teve 3 filhos, nascidos já no Brasil. O patriarca? José João Luterbar, que casou com uma Monerá, e por isso todo Luterbar é Monerá, embora nem todo Monerá seja Luterbar. Certo. E desses 3 filhos, da primeira geração, né, nascido no Brasil, ele teve 30 netos, do ramo Monerá Luterbar, do ramo Luterbar Lengruber e do ramo Luterbar Vidal. E realmente, os que foram para Cantagalo, a família Luterbar foi para Cantagalo, né, junto com a família Monerá, Lengruber, várias outras, eles prosperaram rapidamente. A gente percebe isso. Você inicia a memória familiar com seu tataravô, que era o José Antônio Luterbar, que no caso é o filho dos colonos suíços, né? Ele se casou com uma prima do tronco Vermelhinger Monerá, né? O seu bisavô também se casou com uma prima, né? A Juventina Monerá. Era muito comum o casamento entre primos na época, né? Era muito comum. O meu trisavô, José Antônio, dos 5 filhos dele, 4, dos 5 filhos homens, 4 casaram com Monerá. Então, principalmente na segunda e terceira gerações, o casamento era muito comum. E aí você me pergunta, mas era por causa das terras, de herança? Eu não acho que necessariamente seja. Eu acho que não tinha um leque também de pretendentes naquela época Então, né, era bem reduzido o Cantagalo naquela época. Eu digo de pretendentes, de moças na época para casar, então acabavam ficando no mesmo núcleo. Então não é essa questão de reunir patrimônio, juntar patrimônio? Pode até ser, mas eu acredito muito também nessa questão de não ter muitos pretendentes mesmo na época. Mas isso era comum, inclusive entre os descendentes de colonos alemães. Sim. A gente vê esses casamentos interfamiliares aqui em Friburgo também. Os que permaneceram, né, os colonos suíços que permaneceram, todos eles, a gente vê um casamento interfamiliar, né, casamento entre primos, né. Eu acredito até, e também veja bem, se a gente for pegar a história do Brasil do século XIX, se eu me recordo bem, o Barão de Nova Friburgo casou com a prima dele. Quer dizer, que era brasileira. Então, essa coisa do casamento entre primos, interfamiliar, não é uma característica dos suíços. Era uma característica do tempo, né, da época. Então, pode ser que seja isso mesmo, né, um costume comum. Aí, no caso, seu tataravô, José Antônio Luterbar, ele já tem o título de coronel. Significa que ele pertencia à Guarda Nacional e que era um homem da elite da época. Logo, na segunda geração de suíços, né, que foi para Cantagalo, vocês já eram indivíduos abastados.
Aí eu te pergunto o seguinte, então a gente percebe que o Brasil era um país de grandes oportunidades para os colonos suíços, não? Porque o seu tataravô chegou a possuir muitas fazendas de café, né? Sim, na verdade ele possuía 3 fazendas de café, ele na segunda geração, né? Isso. Já filho de suíço. 3 fazendas de café. 3 fazendas. Agora, contando os filhos, com as fazendas que os filhos tiveram e que os sobrinhos tiveram, passa de 50. É mesmo? Facilmente. E reunindo toda a família, toda a vocês família, chegaram a ter 50 pegando 50 fazendas. Pegando a parte Luterbach Vidal, né? E a parte também Luterbach Lengruber. 50 Facilmente. todos na região de Cantagalo. Cantagalo, Carmo, sim, na região, né? Porque vocês chegaram a Minas, né? Nossa, certo. bastante coisa. Se a gente imaginar que é a segunda geração, o que você atribui? E dos filhos dele, dos 5 filhos homens, um foi médico, os outros 4 também eram coronéis. O que você atribui essa prosperidade dos colonos suíços já na segunda geração? O café, sem dúvida, né? O café. O café na época era... Porque o gado veio bem depois, né? Mas por que um brasileiro não prosperou também, né? Porque aí eu não sei explicar. a gente tem assim, a gente tem uma explicação histórica de que o imigrante, ele vem com força para trabalhar. Os que não tiveram medo do trabalho, né? Ele vem aqui conseguiram. para ganhar dinheiro. Ele sai, deixa sua terra, deixa uma história familiar. Sim, então, muito trabalhadores. Para prosperar e ganhar o dinheiro. Dr. Raimundo Bandeira Vogan, ele fala no livro da família Monerá que o patriarca ele mal conseguia cumprimentar, porque a mão era calejada, era ferida de tanto trabalho. De trabalho mesmo, né? Isso.